finalmente tivemos o grande momento do Zoro no anime, onde ele tanca os dois imperadores ao mesmo tempo. Hakai! Zoraço segurando, cadê minhas espadas? Minhas espadas não estão aqui pra eu imitar. Com as três espadas. Precisamos fazer uma análise só sobre essa cena, gente. Vamos falar sobre essa adaptação dessa cena no anime. Lembrando, ó, que falta isso aqui, ó. Falta isso aqui pra gente bater a meta de 600 mil inscritos. Tu já se inscreveu no canal? Tu já se inscreveu no canal? Eu acho que não. Então dá aquela conferida antes da gente partir pro vídeo, beleza? Conto com a sua inscrição pra gente chegar lá. Galera, vamos lá. Antes da gente falar sobre o golpe em si, a gente precisa falar sobre uma pequena conversa que o LoL ele teve com o Kid, né? O Kid perguntando se o LoL não poderia teletransportar algum dos imperadores para debaixo da caveira de Onigashima para que assim eles pudessem separar os dois imperadores. E a gente teve a confirmação verbal, o que era algo que muita gente já, tinha como fato, de que o LoL ele não conseguiria fazer isso, ele não conseguiria usar os seus Shamboros em um dos imperadores pelo fato deles estarem se protegendo de haki do armamento, mesmo que a versão mais básica, a versão invisível do armamento, e que por isso ele não conseguiria usar essa técnica neles. Isso já era algo meio que implícito na obra, mas o Oda eu sinto que ele fez essa questão de explicitar através da fala do personagem dele dizendo, galera, eu não posso fazer isso. Assim como ele não fez contra o Doflamingo, quando eles lutaram na ponte entre Dressrosa e Green Beach. Muita gente naquela época perguntou, porra, mas ele não poderia só usar um Shamboros ali e substituir o Doflamingo por um peixe, né? Por um daqueles peixes que estavam pulando ali debaixo do oceano? Poderia sim derrotar o Doflamingo facilmente. Por que ele não fez isso? Mera questão de roteiro? Não necessariamente, porque apesar do LoL ele ter conseguido fazer isso com um Doflamingo distraído, quando ele conseguiu salvar o Sanji, ou até mesmo no comecinho da luta final, quando o Luffy e o LoL eles chegam finalmente no palácio para a luta final deles contra o Doflamingo, a gente vê que o Doflamingo dá aquele mole e ele acaba levando o Red Hawk, mas era um caso onde ou o personagem ele estava distraído ou o personagem ele estava ali de guarda aberta e acabou levando o golpe porque foi trouxa naquela hora, né? Só que nesse não é o caso dos imperadores. Não foi o caso do Doflamingo quando ele realmente se propôs a lutar sério contra o Trafalgar Law na ponte, e não é o caso desses dois imperadores aqui. A gente sabe que muitas vezes eles abrem determinadas brechas e acabam levando muita porrada, né? A gente sabe, mas pelo menos eles estão se protegendo pelo menos boa parte do tempo com o armamento deles. Isso significa que eles estão com o armamento ativado 24 horas por dia? Eu não diria que sim. No caso da Big Mom, eu acho que se esse fosse o caso, tiraria um pouco da mítica em volta dela ter nascido como uma Natural Born Destroyer, né? Ela ter nascido com um físico muito, muito, muito forte, muito elevado para uma média natural ali do mundo de One Piece, e isso precisa ser mantido, né? Essa ideia, essa percepção precisa ser mantida, além do fato dela usar quando quer aí o armamento para se proteger, por exemplo, em momentos como esse, né, em combate. Mas vamos seguir, galera. A gente viu a preparação do golpe do Kaido e da Big Mom no momento em que eles se preparam para dar o golpe. O Luffy já fica, aí galera, lá vem um dos grandes. Parecia que ele tava falando de uma onda, né? Tava vendo uma tsunami, lá vem um dos grandes. E foi muito legal a troca de farpas entre o Kaido e a Big Mom. O Kaido, velhota, vamos ver se essas pernas ainda aguentam ficar em pé. E ela pra devolver, mamãe, pirralho, tá falando o quê, pirralho? Vambora. E foi muito legal que os dois eles usam um golpe nomeado em conjunto que foi o Hakai. E você fica, cara, esse definitivamente não foi um golpe inédito, não só pelo fato deles já saberem o nome do golpe, mas também pela interação entre eles. Vamos ver se tu ainda tem, se tu ainda leva o jeito, coroa. Então eles com certeza, na época onde eles provavelmente faziam parte do mesmo bando, né, dá pra ver até como desde o começo, desde a entrada do Kaido no bando dos Rocks, ele já foi muito acolhido pela Big Mom, então desde aquela época eles provavelmente já inventaram esse golpe nomeado em conjunto ali, né? E legal o conceito desse golpe que parte da união da técnica da Big Mom, que é o Ikkoku, né? Baseado na técnica dos gigantes, junto da clavada ali, né? De uma das 500 milhões de clavadas diferentes do Kaido que não parecem mudar muito uma da outra. E o Zoro consegue bloquear
o Hakai, gente. Vamos primeiro falar sobre a dimensão desse golpe, o poder de destruição desse golpe, que eu diria que é o poder destrutivo, seria o maior golpe da história do mangá, pelo menos no que tange um dano direto. Porque a maior comparação que a gente pode fazer aqui talvez seja com a técnica da fruta do terremoto que o Barba Branca usa na Guerra de Marineford, né? Onde ele rasga o céu e ele consegue ali desnivelar não só ali a ilha, tirar o eixo da ilha, mas como dos arredores, no oceano ao redor de Marineford. Só que, apesar de ter sido, quem sabe, o golpe com maior dano em área, se a gente considerar de proporção em área, talvez em questão de destruição em massa, até porque o golpe ele conseguiu reverberar até mesmo no arquipélago de Sabaody, quando ele lança aquele golpe maluco lá no arquipélago, fica, carai, é melhor evacuar, o negócio tá vindo, ou seja, tem um alcance gigantesco. No que se trata de um dano direto, mesmo que aquele golpe seja absurdo também, não é um golpe que causa um dano muito forte para quem tá na sua frente. A gente viu que a pessoa que estava mais próxima do Barba Branca naquela hora era o vice-almirante, o grandioso vice-almirante John Giant. E o que aconteceu com ele nada mais foi do que ele perder o equilíbrio e cair. Ele deu uma cambalhota ali no meio do ar e caiu, mas não sofreu dano nenhum. Então, aquele é um golpe, quando se trata de destruição em área, o mais expressivo talvez do mangá, mas esse, galera, essa união desses dois golpes é, sem sombra de dúvidas, o golpe mais destrutivo para quem vai ser atingido pelo golpe, num dano direto, galera. E o Zoro consegue bloquear. A gente viu no anime que essa foi uma cena estendida. Naturalmente, a Toei, ela vai estender, né? Ela adora estender os danos, a sequência de golpes, ou no caso, enfim, todo o tempo de duração que os golpes, eles naturalmente possuem. E isso, nesse caso em específico, já foi uma treta enorme quando aconteceu no mangá, porque ficaram, não, mas é porque o Zoro, ele conseguiu segurar, pô, 3 segundos. Não, mas ele só conseguiu segurar por uma fração de segundos. Não chegou nem a ser um segundo. Galera, foi uma questão de instantes. Vamos considerar assim. Foi uma questão de instantes na prática. E assim, a cena ela foi estendida agora no anime e isso naturalmente tende a engrandecer o Zoro. Por um lado, a cena engrandece o Zoro por ter feito ele parecer que conseguiu segurar o golpe por mais tempo, mas por outro lado, né, considerando que tem essa questão ali narrativa de estender o golpe por causa da duração do episódio no anime, acaba meio que emburrecendo ou deixando pelo menos os outros personagens mais lerdos do que eles realmente são, né? Principalmente o Loki, nesse caso, que era o responsável por tirar todo mundo lá de cima, ou pelo menos, né, tirar todo mundo ali da frente do golpe. E ao mesmo tempo em que o Zoro fica lá tancando por muito mais tempo durante o episódio, a gente vê o Loki fica lá só olhando, esperando o golpe, tipo, não, acho que dá mais tempo. Não, vai segurando aí que a gente vê, né? Vai te ver, daqui a pouco eu teletransporto todo mundo aí e tá tranquilo. Além de tirar um pouco do senso de urgência daquele contexto, né? Meu amigo, o Luffy previu aquele golpe ali, quando o maluco se deu conta, o golpe já tava vindo e foi uma questão de reflexo. O Zoro pulou na frente, parou o golpe e é questão de instantes, meu amigo. Não tem muito o que pensar, não. Então, aquela cena teve um senso de urgência muito grande, de caraca, meu amigo, é questão de reflexo, um segura, o outro teleporta todo mundo, acabou, resolveu. E a cena ter demorado um pouquinho mais tira um pouco desse senso de urgência. Mas ainda assim, galera, sobre o Zoro em si, foi muito legal ver ele segurando aquele golpe. A gente vê depois ele todo estourado no chão. Aquela cena foi forte, de ver ele todo arrebentado no chão. Aquela cena deu um peso muito forte para a consequência que aquele golpe teve. Mas um negócio engraçado que essa cena, que eu não pude deixar de ignorar. Se vocês repararem na cena, logo antes do Zoro ele bloquear o golpe ele aparece
passando direto. Reparem só nesse frame em específico, parece que o golpe já passou. E o Zoro, ele não conseguiu, parece que, tipo assim, o golpe passa e depois o Zoro entra no meio pra tentar parar e aí dá aquela segurada no golpe enquanto ele, sabe? Ficou meio estranho, enquanto no mangá, esse exato frame, ele é muito claro. O Zoro, ele para e bloqueia o golpe, quando a gente vê esse plano aberto de Onigashima. E aí depois, continuando a cena do anime, quando o Zoro, ele para de segurar o golpe, a gente vê que o golpe, ele retoma a sua trajetória, né? Ou seja, ficou meio esquisito, porque fez parecer que o golpe ele já tinha caminhado, depois foi segurado e depois ele continuou a sua trajetória. Mas não, ele foi parado pelo Zoro e depois ele seguiu a trajetória dele. E eu queria ter visto mais um pouco da cena do Zoro realmente, tipo, entrando na cena e... pô, e começando a sentir o impacto, sabe? Aquela, tipo, o início da segurada, porque a cena já entra no momento em que o Zoro tá lá segurando, sabe? Já mostra enquanto ele tá segurando aquela porrada energética absurda. E um outro detalhe é que muito provavelmente o Zoro usou o armamento avançado pra conseguir criar ali a sua barreira de armamento pra conseguir segurar e conseguir ali meio que, né, refletir o golpe pros lados pra assim realmente proteger todo o resto da aliança ali, né? Todos os outros supernovas, mais ou menos como é, né? Fazendo uma comparação aqui, os almirantes protegendo a plataforma lá em Marineford, né? Com seu armamento avançado, os três juntos, para proteger a plataforma do terremoto do Barba Branca. Enfim, galera, a cena foi maneira, mas... cara, teve uns pontos que eu precisava falar. Enfim. E ainda no finalzinho do episódio tivemos a cereja do bolo que foi a Sakuga Extra. Uma cena de animação absurda que foi o Luffy usando o seu Red Hawk de novo contra o Kaido, feito pelo classicaço Naoto Shishida ali, é clássico o estilo de animação dele, que, né, a gente vê as coisas fazendo assim, né? É muito clássico, é muito perceptível a identidade visual desse animador e é um, cara, é um dinossauro também. Já vem de muitos anos e décadas com o anime de One Piece, desde a época de Enies Lobby, que eu lembro dele, né? Muito provavelmente até antes disso. E a gente vê essa cena animada também, lindo o estilo de animação dele, né? Incrementando ali o armamento, pá! A fluidez do armamento indo pelo braço do Luffy, ele usando o golpe. Inclusive depois que o Kaido desvia, né? O Luffy, desviou por quê? Tá com medo? E aí o Kaido vai lá e dá um porradão nele, aquela porrada que arrasta o Luffy pra longe. Caraca, galera! Ele vai sendo arrastado pra muito longe. Enfim, galera, eu quero saber de vocês o que vocês acharam sobre esse episódio. Mais especificamente sobre essa cena do Hakai, a cena tão aguardada. E, galera, a próxima cena tão aguardada vai ser, se eu não me engano, episódio que vem, talvez. Que vai ser o Ashura do Zoro contra o Kaido, gente. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você caiu de paraquedas aqui, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana comentando o universo e principalmente o mangá de One Piece. Até a próxima, tchau!